RH também é gente. O podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! Hoje a gente tem um episódio que é para falar do RH, um pé no RH, um pé no CAPS, para falar um pouquinho sobre a realidade dos RHs, um pouquinho sobre o quanto a gente acaba dando uma surtadinha, assim, às vezes com alguns processos, com algumas pessoas, também o quanto o RH também passa por situações que os colaboradores também passam, porque afinal de contas o RH, ele também é um colaborador, ele também tem líder, ele também vivencia situações. Então o episódio ele vai falar um pouquinho mais sobre esse olhar do RH um pouco mais surtadinho, mais ou menos. E o quanto, né, eu tô falando assim pro me vem já, o quanto as pessoas acham que inclusive o RH não é demitido, né? Uhum, sim, quem demite o RH, Se o RH quem demite o RH, né? E na verdade nós somos pessoas e inclusive o nosso nome ele vem justamente por isso, porque RH também é gente. Então a gente tem também os desafios, a gente tem os nossos momentos de dificuldade e que a gente tá com um pezinho em cada lado, né? Se a gente tivesse numa fronteira, um pé realmente estaria no RH e o outro no CAPS, assim, de tantas coisas malucas que surgem e acontecem na nossa vida quanto profissionais, quanto as moças do RH, né, Bru? Não sei se tem alguma história, alguma lembrança que tu possa compartilhar com a gente, assim, de um momento em que a loucura, ela bateu a tua porta, assim, e tu pensou em largar tudo e vender arte na praia. Sim. Em alguns momentos, queria até dizer que eu já aprendi a fazer pulseiras de miçanga. Eu faço também arte com flor seca. Isso nem é brincadeira, isso é verdade. Mas recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa. É uma pessoa mais introspectiva, ela não gosta muito de estar entre pessoas, enfim. E aí eu até comentei com ela que eu também, em alguns momentos, a minha bateria social ela acaba por trabalhar com pessoas. Eu também sou uma pessoa mais introspectiva, então ter muitas conversas no dia a dia me demanda muita energia. E tem momentos, geralmente às vezes mais final do dia, que em alguns dias específicos, que eu não quero ver pessoas. Então quando eu chego em casa, às vezes, eu contei isso pra ela, quando eu chego em casa, às vezes eu não quero ter contato com outras pessoas, eu só quero ficar quietinha. E eu falei, não é 100% do tempo em que eu, mesmo trabalhando com RH, que eu gosto de pessoas. E aí a pessoa ficou tipo, mas pode? Ele ficou tipo, é sério, mas pode o RH não gostar de pessoas? Aí eu falei, pode? Nem todo mundo que trabalha no RH, não tô dizendo que eu não gosto de pessoas, mas nem todo mundo do RH está 100% do tempo super feliz, empolgado e adorando todas as pessoas do mundo. E isso é um mito muito grande e eu acho que às vezes acaba colocando uma pressão sobre o profissional de RH um pouco grande, assim, porque você tem essa expectativa de você, esse ideal de que você tem que ser super sociável e estar super feliz o tempo todo, assim, e eu acho que é legal que as pessoas tenham essa visão também de que não é bem assim, a gente também é pessoas e em alguns momentos a gente não vai querer se relacionar com outras pessoas e que a gente também passa dificuldades, sabe? Sim, e o que me vem, assim, tô falando, Bru, é de lembrar de momentos, assim, em que eu simplesmente só queria trabalhar com planilhas. E eu sou uma pessoa de humanas, eu nem gosto de números, eu nem gosto de coisas objetivas. Mas tem dias que realmente a gente se sobrecarrega tanto porque a gente fica numa troca constante com pessoas, né? A Bru trouxe assim, às vezes você passa o dia em reunião, você passa o dia dando treinamento, você passa o dia entrevistando pessoas, você recebe tanta informação, às vezes você recebe tanta reclamação que você já não tem mais pra onde extravasar, assim. Então, realmente, chegar em casa e querer o silêncio é uma das melhores coisas, assim. Ou realmente a gente trabalhar na área de pessoas, mas nem todo dia a gente gostar das pessoas. Porque a gente também é gente. Então a gente tem os nossos dias de mau humor, a gente tem os nossos dias de estresse, e que inclusive muitas vezes esse estresse é potencializado pelas pessoas que estão à nossa volta. Então tem coisas que às vezes chegam até a gente assim, e
quando a gente conta, às vezes, pra outras pessoas que não estão envolvidas, as pessoas falam, né? Eu tenho certeza que... até porque eu, inclusive, acho que já te falei, assim... Nossa, quanta paciência tu teve pra lidar com essa situação. Nossa, é sério que tu ainda foi tão simpática e tão educada com a pessoa, mesmo a pessoa fazendo uma atrocidade dessa, a pessoa agindo dessa forma completamente equivocada. Então, a gente realmente se desgasta muito e tem momentos que a gente se questiona, assim. Eu já me questionei muito se... Será que eu tô na área certa? Ou será que eu quero continuar nessa área? Porque realmente geram provocações e desgastes na gente, assim, que às vezes a gente realmente se questiona se tá no lugar certo. Sim. Ou se tem que ir pro CAPS. Né? Sim. Às vezes a gente se pergunta, tipo, fui eu que escolhi o RH mesmo ou o RH que me escolheu? Mas no final, gente, quem escolhe RH ou é escolhido pelo RH, dificilmente também sai. Porque eu mesma já me peguei há uns 5 anos atrás fazendo reflexões do tipo... Eu sempre tive uma jornada em que eu fui envolvida com o departamento pessoal, e aí eu fiz faculdade na área de administração, e aí já fui fazendo mais uma especialização em RH. O quanto eu fui vindo, porque foi o caminho do deixa a vida me levar, o quanto eu realmente escolhi. Mas quando eu refleti sobre o que eu faria se não fosse isso, eu também não consegui achar nada, porque eu realmente gosto de pessoas, eu gosto de estar apoiando o desenvolvimento. É o que a gente falou de quando a gente se conhece e reflete um pouco mais sobre o propósito de vida, a gente entende que é isso, é estar com as pessoas. Mas isso não significa que 100% do tempo o RH não tá realmente com o pezinho no CAPS, assim, de questionando um pouco sobre... lidar com pessoas, porque pessoas são instáveis, às vezes, algumas pessoas elas ficam tentando, a gente o tempo todo tentando fazer aquilo, porque o RH, ele é muito voltado para também a cultura da empresa, geralmente a pessoa que realmente o departamento que às vezes é o guardião de algumas regras da empresa, então as pessoas elas ficam ali tentando o tempo todo quebrar aquelas regras, e pessoas que já tentam a mesma regra quebrar ali há muito tempo. Então, às vezes o RH ele dá mesmo essa autoquestionada sobre se tá no lugar certo, no momento certo. Às vezes dá ali também um momento de chegar ali no final do dia e tá escrevendo uma frase e ficar tipo, será que amanhã você escreve isso assim mesmo? Tem acerto em qual A? É no primeiro? É no último? E de se questionar, de dar um momento ali de, meu Deus, preciso desacelerar e respirar. Às vezes só quero ir pra um cantinho e dar um grito pra ver se dá uma melhorada, assim. Enfim, parece que eu tô precisando até de ajuda. Mas graças a Deus, eu não tô vivendo esse momento hoje. Mas já vivi no passado realmente de me questionar muito, assim, de entender se fazia sentido. Eu precisei ressignificar muito o RH também por estar, às vezes, em momentos e companhias que também não reforçavam esse momento de ver o RH como propósito, mas sim de como ali algo muito desafiador e ruim. Então, precisei ressignificar muitas coisas para poder também virar essa chave e não ser tão CAPS. Às vezes a gente brinca também, porque às vezes realmente a gente precisa olhar um pouco mais para a saúde mental dos profissionais de RH. Mas, enfim, acho que agora eu me perdi. Quando tu tava falando assim, Bru, me veio até o ponto de pessoas, né? Quando a gente fala sobre pessoas, é sempre uma dúvida, é sempre uma caixinha de surpresa, porque são sempre muitas singularidades que podem surgir dentro das relações. E aí me veio algumas situações aqui, algumas memórias do quanto tem situações que as pessoas nos colocam numa condição até de um relacionamento abusivo, assim, né? No sentido de criarem um cenário, criarem um contexto à nossa volta que faz a gente se questionar se a gente tá certa, se a gente realmente sabe o que a gente tá fazendo, se a gente realmente falou aquilo. Então, assim, eu já vivenciei momentos em que eu alinhei uma coisa com a pessoa, eu tava muito claro, o processo estava definido, a ação estava definida, e quando a ação foi colocada em prática por outra pessoa questionar se era isso, a pessoa que alinhou comigo, que no caso era o meu gestor na época, nada mais, nada menos que o CEO da empresa, ele
falou que também não sabia por que estava sendo feito dessa forma. Sendo que eu alinhei com ele, eu validei com ele, e aí você começa a se questionar, mas meu Deus, será que realmente eu tô maluca? Será que realmente ele não alinhou comigo? Nossa, mas eu lembro de ter feito a reunião. E aí você começa a se questionar e você entra numa espiral de dúvida, de realmente questionar a tua sanidade mental, de realmente ter a dificuldade de escrever o amanhã. Aonde que é o acento? Qual que é a letra certa que vai o acento? Porque tem pessoas que, para se defenderem, tem pessoas que, para não perderem o seu poder, não perderem a sua posição, acabam colocando a culpa no outro. E por o RH ser essa área que a Bru falou, de ser guardião da cultura, de ser a área que é guardiã de muitos processos, de muitas regras, tem pessoas que se aproveitam desse lugar que a gente tá pra tirarem a culpa delas e colocar a culpa no outro, ou pra tirarem o foco delas e colocar o foco no outro, ou na outra área. E o quanto isso é uma carga imensa que a gente carrega, assim, né, Bru? A gente já se sente muito responsável por tudo isso, a gente já internaliza muitas vezes que se a gente não fizer não vai dar certo, então a gente tem esses nossos desafios que a gente precisa trabalhar também, e ainda tem pessoas que reforçam esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento, então fica realmente muito difícil, assim. Isso que eu trouxe aqui, esse exemplo, aconteceu comigo realmente, e como eu falei, era uma pessoa numa posição hierárquica acima da minha, e que teve esse tipo de postura e comportamento que fez eu me questionar muitas vezes, assim. Então faz com que a gente chegue a estágios em que não é saudável, né? Sim. Então foi uma experiência profissional que eu tive, que inclusive eu tive um burnout, porque essa foi uma das situações, né? Então realmente a gente fica tentando equilibrar algumas coisas, mas que nas relações, né? Assim como talvez alguns de vocês já passaram por relacionamentos amorosos, abusivos ou familiares, no ambiente profissional a gente também pode ter esse tipo de coisa, e como nós somos a área de pessoas, a gente acaba tendo contato, tendo que lidar com isso, assim, né, Bru? Eu peguei pesado no clima aqui, né? Deu uma baixada na energia, assim, mas não sei se te vem alguma coisa nesse sentido, assim. Sim, é que na verdade a gente esquece, a gente não percebe. O RH, ele é uma área dentro das empresas, mas é uma área que ela é pulverizada dentro de todas as áreas, porque os processos de gestão de pessoas e de RH, eles estão em todas as áreas. As lideranças precisam seguir alguns processos de gestão de pessoas. Então, todo mundo meio que tem um palpite sobre como o RH pode fazer as coisas, sobre como o RH deve agir. E aí, por mais que a gente se atualiza muito, a gente faz muitos cursos, a gente lê muitos livros, a gente vivencia, a gente é especialista em RH. Em alguns momentos, pessoas que não têm conhecimento nenhum, nunca buscaram nada sobre gestão de pessoas, fazem uma pergunta ou fazem várias perguntas da mesma coisa, sobre de várias formas diferentes de perguntar aquilo, que você começa a se pensar, gente, será que realmente você se duvida de você mesmo, assim? E não é nem questão de profissionais que não tenham autoconfiança. A questão é que, às vezes, é tão insistente naquilo que você realmente, ou outras pessoas começam a olhar para aquela pergunta e pensar, realmente acho que devia ser feito assim. Mas essas pessoas não analisaram todo um contexto, elas não entenderam todo o impacto, elas não entendem que já foi analisado e aquele é realmente o melhor formato para se fazer. E não estou dizendo que o RH não está aberto às sugestões, não é isso. Existem momentos para ser dadas as sugestões, o RH ele sempre está aberto a ouvir, mas quando é muito, às vezes eu sinto que às vezes não é nem para contribuir para um melhor cenário empresarial ou para a empresa. É muitas vezes por questão de ter o ego de eu preciso questionar isso para RH, porque a forma como eu tô dizendo é a melhor do que do RH, que é o especialista e que tem anos e anos de estudo sobre isso, sabe? Eu preciso me sobressair aquilo que o RH definiu como uma forma de fazer, uma forma de trabalhar, uma normativa, uma regra, enfim. Eu acho que isso a gente vivencia muito nas empresas, o RH sendo questionado. Sim, e das pessoas quererem persuadir a gente, né? Então, assim, persuadir porque ela entende que o dela é melhor, mas é melhor pra ela. Melhor só pro time dela, talvez. Mas não é melhor pra empresa como um todo. A gente, quanto RH, a gente sempre vai olhar para as informações, para as ações, para os projetos de uma forma em que seja benéfico para a empresa toda e para todas as pessoas.
muitas vezes vai acontecer situações de não ser exatamente a expectativa das pessoas, mas vai ser o que vai ser melhor para as condições da empresa naquele momento e para as pessoas naquele momento. E tem pessoas que são tão individualistas que elas querem o que é melhor para elas. E aí elas vêm com esse movimento e com essa persuasão na fala delas que faz com que a gente tem esses questionamentos, né? Então, esse exemplo que eu trouxe, assim, é bem nessa linha. A pessoa, ela questionou porque ela queria algo que fosse melhor para ela. E aí, colocou em questão todo o levantamento de benchmark que eu tinha feito. Eu tinha ido pro mercado buscar como outras empresas aplicavam e praticavam. Tem todo o meu repertório profissional de mais de 8 anos de vivência nesse mercado para ir trabalhar e sugerir aquele caminho e ainda assim... porque a pessoa queria que fosse em benefício dela, ela questionou e houve todo um desentendimento em relação a isso, assim, as pessoas fazem muito isso com a gente, né, Bru? Não é do jeito que eu quero, então eu vou lá questionar, eu vou lá dizer que tem outro jeito melhor de fazer, eu vou lá dizer que assim não é bom, que assim é errado. E aí é onde a gente começa a se questionar se a gente tá fazendo certo, eu tô no lugar certo, eu sei o que eu tô fazendo, ou tudo que... eu já falei isso em alguns momentos, assim, nossa, será que eu fui uma fraude até aqui, que parece que eu emburreci, que eu não sei o que eu tô fazendo. Então gera muito esse questionamento, assim, pela postura das outras pessoas, né? Pelas relações que são construídas com essas outras pessoas também. Então não é simples, né? A síndrome do impostor às vezes bate forte mesmo, de tipo, nossa, eu acho que eu sou uma fraude e não sei, não é porque eu tenho 15 anos, mais de 15 anos de experiência nisso que eu sei o que eu tô fazendo. E aí você se pergunta muito e depois você começa a ir pra parte mais racional e não, peraí. Fiz o benchmark, eu estudei, eu vi isso em 2 cursos, eu tô acompanhando podcast, o RH tem a gente, né? Tô acompanhando podcasts, eu tô estudando, fiz um curso recentemente, tô acompanhando as tendências do LinkedIn e, cara, esse é o melhor cenário, analisando o impacto, os números, pesquisa de clima, esse é o melhor cenário. A pessoa tá me questionando, mas eu vou ter que mostrar pra ela, mais uma vez, o porquê não é da forma como ela quer, sabe? E tem uma coisa que você falou que também me lembrou muito uma situação que eu vivi em que o time de endomarketing dentro do RH acaba sofrendo muito com isso, ou de comunicação interna, porque é a área que mais faz coisas que envolvam assim as outras pessoas. Então, às vezes, é desde questionarem o brinde, o tal do bombom, desde questionarem a festa, e eu já vivi uma situação em que a pessoa sempre reclamava das festas da empresa. Porque poderia ter DJ, porque poderia ter balão, porque poderia ter uma cabine de foto, porque poderia ter bebida X, bebida Y, poderia ter tal comida, e aí a pessoa sempre questionava. Até que em um momento a gente resolveu criar um comitê da festa da empresa daquele ano. E aí a gente envolveu essa pessoa e a gente falou, ok, fulaninho, então tá aqui. Você tem autonomia para trazer as suas sugestões, suas ideias, para fazer da melhor forma, ou a gente vai estar aqui como apoio de você, o orçamento é tal. Faça o seu melhor. E aí a pessoa falou depois, meu Deus, eu não imaginava que era tanto trabalho, eu não imaginava que era tão complexo, eu não imaginava que tinha que pensar em tudo isso. Era uma empresa que na época a gente já tinha um determinado número de funcionários, então ia ser um evento que era perto do mar, ia ser um evento que ia precisar ter uma ambulância ali junto. Às vezes as pessoas elas não têm noção de que dependendo do tamanho da empresa, dependendo do nome, quantidade de pessoas que vai estar na festa, tem que ter uma pessoa ali, uma ambulância, um pessoal de atendimento de emergência que pode dar ruim. E aí ela começou a ver todos esses outros fatores, nunca mais a pessoa sugeriu nada para as próximas festas, olha só. Então às vezes também o RH ele tem que envolver as pessoas para que elas possam entender que não, realmente o RH é um especialista naquilo. E o RH, eu acho meio injusto, porque o RH ele não vai lá dar palpite na empresa, na área de marketing, da melhor forma de divulgar o conteúdo da empresa. O RH não vai lá no time de vendas dar palpite de como que deve ser vendido o produto da empresa. Ou numa área de comércio exterior, em que é o melhor formato de conversar com o cara que vai trazer... Enfim, já fui meio longe no exemplo, né? Que vai trazer ali o container. Eu não vou dizer... como que você faz os seus processos. Você é especialista nisso. Então, confia que eu, como RH, sou especialista no que eu tô te dizendo. Nossa, tu falou agora bem que, bum, explodiu a minha cabeça, assim, nesse sentido que eu nunca tinha parado pra olhar por essa perspectiva do quanto as pessoas, elas se sentem
confortáveis em dar opinião no RH. Assim, do quanto... só porque é o RH eu posso dar opinião, eu posso dizer que eles não sabem fazer, porque o RH é só contratar e demitir, é só entrevistar, é só conversar com as pessoas. Mas é só fazer uma festa. Mas é só fazer um evento. As pessoas diminuem tanto aquilo que a gente faz, né? E a gente realmente não faz esse movimento. A gente não vai lá dizer qual que é a forma de pagamento que a área comercial tem que passar para o cliente. A gente não vai lá dizer para o time de marketing que a arte tinha que ser em outra cor, porque isso, aquilo outro. Então a gente não faz esse movimento, mas as outras áreas todo mundo se sente no direito de dar o pitaco. Nossa. O pitaco não é legal. Como ela é pulverizada, as pessoas, elas... Todo mundo já... não, mas eu já vivenciei algum processo de gestão de pessoas, então eu posso falar. Não, mas eu tenho meu lugar de fala como pessoa que participou de uma avaliação de desempenho. Então eu posso falar sobre a construção da avaliação de desempenho. Caraca, eu nunca tinha olhado por essa outra perspectiva, assim, mas o quanto as pessoas, elas precisam ter um cuidado com a opinião delas, porque, assim, uma coisa é você dar opinião, outra coisa é você ter o conhecimento sobre, né? E como a Bru falou, não é que o RH ele não vai ouvir as pessoas, não é que o RH não vai coletar opinião, até porque o RH faz pesquisa de clima, faz pesquisa de pulso, faz inúmeras pesquisas justamente para ouvir o colaborador, porque é a área que ouve o colaborador, é a área que cuida de pessoas. Só que se em algum momento o RH não tá perguntando, é porque ele já buscou todas as outras informações para conseguir conduzir a ação daquela forma, para conseguir conduzir o projeto daquela forma, né? Então, ter clareza desse limite de até onde você pode ir, assim, né? Nossa, sim, agora até... Sim, mudando um pouquinho o tópico, eu já vivi também uma situação em que o líder tinha o jeito dele de ser líder, né? O jeito dele de liderar, mas não sei se você... Agora eu não vou lembrar exatamente, assim, mas eu já li em alguns lugares sobre os perfis e estilos de gestão, né? Então, às vezes, o líder ele tem que ter, né? Muito por conta da liderança situacional, ele tem que entender que nem todo mundo ele vai liderar do mesmo jeito. Nem todo mundo ele vai poder ser... o líder amigo, nem todo mundo em todos os momentos vai poder ser líder amigo, nem todos os liderados ele vai poder ser o jeito mais objetivo, mais coercitivo ou mais direcionador, enfim, existem vários perfis, né, vários estilos de liderança, mas o líder ele tem que saber flutuar entre eles. Já aconteceu uma situação em que eu precisei explicar um pouco sobre isso pro líder e tal, e ele falou, não, o meu jeito é o melhor jeito, feedback é o sanduíche. O jeito de fazer, olhar para o resultado é dessa forma. E aí, mesmo você mostrando os números, as pesquisas, que pesquisa de satisfação com liderança estava abaixo, mostrando as reclamações das pessoas em NPS, em pesquisas, e o líder não estava tendo uma boa atuação, ele não conseguia entender. E aí, chegou um momento em que eu precisei entender que eu, como RH, não tinha mais o que fazer naquele momento. Então, eu precisei tirar o pé, vamos dizer assim, do acelerador ali e deixar com que o líder caísse da cadeira. A gente, como RH, tem esse papel de não deixar ele cair do prédio, né? Mas deixar cair da cadeira pra ele entender e pra ele ver. E aí passaram-se 15 dias e aí o líder teve um feedback de um liderado. Ele teve uma conversa e aí foi ruim. Todos aqueles pontos que eu vinha tentando mostrar pra ele conseguiu ver claramente ali no feedback da pessoa de que ele não estava sendo o melhor líder para aquela situação. E aí, depois de uma semana depois desse feedback, ele veio e falou, olha, realmente, Bruno, tu tinha essa razão, se eu tivesse te ouvido, não estava nesse cenário, agora eu vou ter que desgastar muito mais para poder reverter esse cenário, porque quando você tá perdendo uma pessoa, é muito mais difícil você reconquistar ela do que você manter ela engajada. Então, eu vivi esse cenário e aí eu fiquei, tipo, por muito tempo até chegar nesse feedback que ele me trouxe de que eu tava... não é questão de estar certo, não. De que se ele tivesse me ouvido, seria uma situação melhor. Até chegar nesse momento, eu me questionei muito. Eu lembro de ter ido pra casa um dia chorando e pensando, cara, eu realmente sou uma fraude. Eu lembro de ter sentado no Uber e começado a chorar falando, meu Deus, eu acho que eu não tô conseguindo fazer meu papel. Mas às vezes o RH ele também tem esse papel de, tipo, deixar que ele caia, que ele se machuque, que dê ruim, pra ele poder também entender que às vezes não é aquele melhor cenário, sabe? E isso, como RH, me doeu muito. E aí foi onde eu
quase coloquei o pé no CAPS ali pra realmente, tipo, entender que também o RH, ele às vezes acaba se envolvendo em momentos em que também a gente tira a oportunidade do líder aprender. A gente gostaria que ele aprendesse pelo amor, mas às vezes a gente vai ter que deixar ele aprender pela dor, assim. Isso também é uma coisa que faz com que eu, às vezes, pise no CAPS, assim, de ver algo que vai dar ruim, que eu sei que vai dar ruim, mas o RH às vezes tem que deixar dar ruim para poder ser valorizado, para poder a pessoa entender essa jornada ou essa mudança que precisa acontecer. Não sei se tu já viveu alguma coisa assim. Nossa, algumas, Bruto, falando, foi vindo assim, e o quanto às vezes a gente precisa deixar com que o líder caia da cadeira ou com que ele aprenda na dor, para que ele na próxima situação esteja aberto a nos ouvir, porque muitas vezes o ego faz com que ele não deixe o que a gente fala entrar na mente dele, assim, né? Eu tive alguns desafios nesse sentido, assim, mas eu lembro de um momento em que eu tive que, inclusive, mudar a minha forma de me comunicar para conseguir levar de uma forma que aquele líder, ele conseguisse compreender o que eu tava falando, que ele conseguisse absorver aquilo que eu tava falando, até porque muitos líderes às vezes têm o olhar de que o RH só olha para pessoas, né, de que a gente tá ali só passando a mão na cabeça das pessoas, que a gente não tá ali com o objetivo de ajudar o líder também, que a gente não tá ali com o objetivo de ser estratégico também. Então tem muitos desafios na nossa jornada, assim, que acabam acontecendo nesse sentido, e que dói pra gente saber que a gente poderia ter ajudado, que a gente poderia ter contribuído, mas que porque aquela pessoa foi resistente, a gente teve que ver ela quebrar a cara, assim, né? E o quanto é difícil pra gente, porque nós queremos cuidar das pessoas. Esse é o nosso objetivo, quanto... É um objetivo que eu e a Bru, a gente tem muito em comum quanto pessoas, que é um dos nossos objetivos profissionais. Contribuir com as pessoas, assim. E quando a gente vê que a gente não conseguiu, isso nos frustra muito. Isso faz com que a gente não se sinta competente, isso faz com que a gente se questione se a gente realmente está fazendo um bom trabalho, se a gente está no lugar certo ou não. E aí eu só queria dizer, assim, o quanto... Que bom que pelo menos esse líder conseguiu te dar o feedback depois, né, Bru? Eu também já tive situações em que eu recebi feedbacks positivos depois, mas que durante a gente se questiona muito, assim. Mas que justamente por durante a gente sofrer tanto, faz com que a síndrome do impostor nos assole, né? Faz com que a gente seja inseguro em alguns momentos, porque o nosso compromisso é em dar o nosso melhor, mas nem sempre as pessoas estão prontas para receber aquilo que a gente tem para contribuir, assim. E na minha primeira experiência profissional quanto RH, meu gestor da época me ensinou, e desde lá eu aprendi que tem momentos que as pessoas vão ter que aprender na dor. Então eu sofria muito com ele, assim, eu falava, mas meu Deus, a pessoa tá fazendo errado, e é isso e aquilo. Ele falava pra mim, Reide, calma, respira, tu vai ter que aprender a lidar com isso, porque assim, tem pessoas que só vão aprender na dor. E foi exatamente o caso. Foi exatamente o caso. Mas se a gente pudesse proteger, né? Se a gente pudesse blindar dessas dificuldades, a gente blindaria nos colocando na condição de sofrer, né? A gente se coloca na condição de sofrimento em prol do outro, muitas vezes também, né, Bru? Sim. Eu até brinquei que o RH nem sempre gosta de pessoas. Meio brinquei, mas às vezes é verdade. Mas nesses momentos a gente vê que, tipo, sim, a gente gosta de pessoas. É porque dói ver o outro se machucar, quebrar a cara, quando a gente poderia ter não previsto, mas ajudado mesmo. Prevenido, sabe? Né? Prevenido, E tem uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, mas é que realmente o RH, principalmente o papel de liderança, ou como um todo nas empresas, ele tem muito um papel de conquistar a confiança para que ele seja ouvido, é muita questão de ganhar a credibilidade para daí ele não ser tão questionado, e às vezes é um papel meio ingrato, porque realmente a gente é especialista naquilo que a gente está falando, então é meio ingrato de ter que ficar o tempo todo validando, assim, tem que manter isso sempre.
Mas faz parte, meio que tá intrínseco dentro do que é ser RH também, né? Então, a gente também tem muita empatia, assim, pela questão do líder, às vezes, tá se entendendo como líder, do colaborador, ele tá ali também tentando, não, pelo menos eu nunca passei por uma experiência em que fosse, ou que eu sentisse que fosse, criticar por criticar, questionar por questionar. Sempre a pessoa tá tentando também fazer o melhor, tá tentando ajudar como um todo a empresa, tá tentando fazer ali o seu melhor. Ela não tá fazendo aquilo porque ela acha que aquilo vai prejudicar o RH, ou vai, sabe? Ela tá tentando porque ela acha que é o melhor. Então eu também tenho essa empatia, assim, pelos outros estarem se envolvendo. Mas não se envolvam. Não, o que eu tô falando assim me vem, Bru, que é no sentido de o quanto as pessoas acabam diminuindo o nosso trabalho, assim, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, que nos dói tanto em alguns momentos. Porque não é porque a gente tá lidando com as pessoas e fazendo esses movimentos que é um trabalho fácil, justamente o oposto. É um trabalho bem difícil, assim. Então, às vezes sentir que as pessoas diminuem o nosso trabalho, eu acho que é algo que dói muito, assim. De achar que qualquer pessoa conseguiria fazer o que a gente tá fazendo. A Bru trouxe o exemplo ali, né, da pessoa que aí quando foi envolvida pra ela usar o orçamento e aí pensar na festa e aí pensar nas coisas, ela não conseguiu uma saída tão simples e não foi tão fácil. Então, a gente se colocar nesse lugar de nunca diminuir o trabalho do outro, porque a gente não sabe tudo que tá por trás, tudo que envolve o trabalho do RH. Sim. Tem muita coisa, a gente precisa pensar em muita coisa. Pra qualquer pequeno movimento que a gente vai fazer, a gente tem que pensar em muitas coisas, assim. E isso é algo que me machuca, assim, me dói um pouco quando as pessoas falam: ai, mas fazer seleção é só conversar com as pessoas, é só entrevistar. Ai, mas ser RH é fácil, porque é só ter um monte de reunião. Não é assim. E aí eu acho que esse é um movimento que a gente gostaria de levantar a bandeira aqui, de não diminuam o trabalho do outro. Não achem que é fácil. Porque talvez você não conseguiria passar uma semana ou um dia, né, dentro do RH, fazendo as tratativas que são necessárias dentro dessa área, assim, né? Eu acho que é um pouco do que me veio quando tu foi falando, assim. Sim. E sejam empáticos também com o RH, porque o RH, ele também tá ali, tá tentando com as informações que ele tem, aquilo que tu falou da frase do Mário Sérgio Cortella, né? Tá tentando fazer o melhor que ele consegue com o que ele tem e com o conhecimento que ele tem, com os dados que ele tem, pensando no coletivo. Então, sejam empáticos também. Não é que o RH não aceita que vocês tragam opiniões. Levem, mas cuidem como vocês levem, não levem como uma imposição, sabe? Acho que tem esse olhar, assim, que poderia ser um pouco mais... As pessoas poderiam ser um pouco mais empáticas com o RH. O RH não é só a pessoa que contrata e demite, ele não é só a pessoa que está só olhando o lado da empresa, porque também existe esse mito. O RH ele tá ali para fazer um equilíbrio. Claro que ele é um contratado da empresa, mas ele tá ali para alinhar as expectativas de todo mundo, para ser esse mediador, sabe? Sim. E tanto com o RH quanto qualquer outra área, assim, né? Nunca diminuir o trabalho de outra pessoa. Acho que esse é o principal ponto, assim. E que são coisas que fazem, de novo, a gente voltar ali, muitas vezes, pra nossa insegurança, fazem a gente se questionar, fazem a gente ter muito da síndrome do impostor, porque todo mundo diz que é fácil, todo mundo diz que faria, todo mundo diz que é simples, que a gente se questiona em alguns momentos, assim, se realmente a gente tá fora da realidade, a gente tá vivendo num mundo paralelo, assim, que é o que faz a gente, às vezes, sentir que a gente tá com um pé na RH e o outro no CAPS, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Sim, hoje o episódio foi pra dar um abraço nos RHs. A gente precisa de abraços também, né? E é isso, gente. Então, com esse episódio um pouquinho mais de lamentações aqui, em alguns, o desabafo aqui das moças do RH, a gente queria agradecer vocês por nos ouvirem até aqui.
também agradecer por vocês nos acompanharem e reforçar que quem ainda não nos segue, por favor, nos sigam nas redes sociais. Lembrando que o nosso arroba é @rhtbm, gente, em todas as plataformas. Então curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, deixem aí o seu olhar também sobre o RH, ou a sua mensagem de abraço para deixar um quentinho no nosso coração, que a gente vai gostar de ouvir vocês também. E sejam empáticos com os RHs das empresas de vocês. Por favor, eles vão ficar bem felizes, tenho certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente como a gente.